E no ar, mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje, para estrear, junto nessa segunda temporada do BaiCast, estamos com ele, Cadu da Urb3, que vai contar pra gente a história empreendedora e o modelo de negócio que ele identificou. Cadu, seja muito bem-vindo a um episódio aqui do BaiCast. Muito obrigado aí, Rafa. Boa tarde, é um prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo convite e estou super à disposição para a gente bater um papo aqui, para contar um pouquinho daqui que a gente vem fazendo nos últimos anos e o que a gente está enxergando aí do mercado imobiliário. E é um mercado que nunca para, né? O mercado imobiliário é a válvula propulsora aí, tanto de financiamento de bancos quanto de sonhos pessoais. É um mercado que queria entender um pouco mais também. Queria que antes de você contar do mercado, eu queria entender a sua jornada empreendedora e o porquê que você migra aí para essa visão de condomínios, empreendimentos, a parte do imobiliário mesmo como alvo do business de vocês. Legal. Bom, vou tentar fazer uma longa história curta, né? Então, eu sou engenheiro civil, né? Nascido e criado aqui em Belo Horizonte. E acho que sempre na minha cabeça eu tinha vontade de empreender. Eu já, desde novo, gostava muito de conversar sobre negócio, de falar sobre projetos, empresas, de ler sobre isso. Então, ali no meio da faculdade, eu já tinha uma certa convicção que eu queria fazer a minha própria empresa. E eu fiz um estágio em construtora, fiz alguns estágios em construtoras renomadas aqui de Belo Horizonte. E assim, muito rapidamente eu já tentei sair para fazer o meu próprio negócio. E em 2010, então nós estamos fazendo aí quase o meu 15º ano de empresa. Em 2010 eu resolvi abrir um negócio e eu optei por ir para o segmento de loteamento. Ao observar o mercado, a gente via que existiam muitas incorporadoras, né? Existem até hoje inúmeras incorporadoras. E a gente vê um volume menor de loteadoras, de empresas que fazem desenvolvimento mais horizontal. E aí eu fui entender o porquê disso e talvez um dos principais motivos é que a nossa atividade é uma atividade de muito longo prazo. É uma atividade que tem um ciclo de maturação longo. E aí eu falei, então exatamente, já que, né, de uma maneira geral, as empresas não têm tanta atenção por esse segmento, eu quero sentar nessa cadeira aí, quero ocupar um pouco desse espaço de loteamento, de condomínio fechado, de expansão urbana, né? Que a gente chama de fato alongar as cidades. Então, e você pega um momento muito interessante até para o movimento social. Em 2010 as pessoas começam nos grandes centros a observar a parte mais horizontalizada, casas, e aí o boom mesmo ele vem na pandemia, né? Exatamente, Rafa. Esse movimento assim, começou a acontecer de uma forma, vamos dizer assim, gradativa, mas as pessoas ao longo dos anos foram dando um pouco mais de valor à qualidade de vida, interação com a natureza, um pouco mais de espaço, né? Muitas vezes dentro dos conglomerados urbanos, assim, das metrópoles, é muito difícil o espaço é caro, né? É pouco disponível. Então isso é uma tendência que vem se consolidando nas últimas décadas, talvez 2, 3 décadas, mas como você bem lembrou, a pandemia empurrou muito, né, essa ideia de morar com mais qualidade, com mais espaço, e acabou que a gente estava também bem posicionado aí. E é interessante que nessa atividade não adianta você falar assim, eu quero mexer com loteamento hoje. Você vai ter seu primeiro loteamento daqui a 5 anos, porque é longo, né? Então acaba que a gente teve essa sorte de estar já nesse negócio há muitos anos e aí agora está sendo bem puxado por todo esse impacto pós-pandemia, por essa ligação das pessoas com estilo de vida. Mudança social ajudou bastante o negócio de vocês, então. Também. E hoje, qual que é a grande diferença de um loteamento quando você fala que é um empreendimento de médio prazo, né, esses 5 anos aí mínimos para o empreendimento ficar pronto? Contextualiza para a gente do início até como vocês escolhem uma regional, um loteamento, quantos metros ali de lançamento vão caber cada um deles, né? Por que alguns são no mínimo 2.000 metros e outros são lotes padrões? Qual que é essa visão mais técnica que o mercado traz para esse nicho?
Então, a gente sempre, para escolher um terreno, a gente tenta fazer o caminho inverso. Então, eu preciso sempre me colocar na cadeira, né, do meu cliente, vestir a camisa do cliente e pensar se ele gostaria de morar ali. Então, eu gostaria de morar ali onde eu estou enxergando aquele empreendimento. Eu investiria ali, eu acredito naquele entorno, eu acho que ali oferece boas condições de segurança, lazer, educação, serviços na região. Então, a gente parte sempre do cliente para o produto, né? Então, imaginando o que o cliente gostaria de ter para a gente conceber e desenvolver o produto. E quando a gente fala no prazo, às vezes gasta-se 3, 4, 5 anos só no processo de aprovação. Aprovação do empreendimento. Dentro das prefeituras, em órgãos mesmos regulamentadores. Prefeitura, todos os órgãos estaduais, também as concessionárias de água, esgoto, iluminação. Então, a gente tem que passar por uma série de órgãos para que você esteja com o empreendimento apto a ser lançado e vendido no mercado. Então, depois de tudo isso, aí a gente vai começar a obra e aí vai entregar o projeto. Então, os ciclos nossos são bem alongados nesse setor. Mas isso até como uma oportunidade de negócio, isso é interessante, porque, por exemplo, você então já reservou um condomínio em 2015, que provavelmente agora em 25 ele está apto para ser comercializado e construído, né? Talvez a venda foi feita ao longo dos últimos 2, 3 anos, mas você então já tem um privilégio de ganho, né, nessa visão de valorização daquele próprio ponto. Perfeito. Acontece muito isso aí que você teve a visão certinha. Muitas vezes a gente fecha um novo terreno, um novo negócio, vamos dizer, no ano de 2020. E aí eu estou lá aprovando, licenciando, regularizando, fazendo todo esse processo da aprovação como um todo. E no meio disso, durante isso, estão acontecendo coisas lá no entorno daquele terreno que vão agregar valor. Então, passa um ano que eu fechei o negócio, anuncia uma faculdade do lado, ou começa a obra de um shopping ali perto. Então, entre o momento que a gente adquire o terreno, fecha o negócio, e o momento que eu vou lançar o projeto ao mercado, normalmente muitas coisas acontecem que acabam empurrando, se você escolher uma boa região, né? Acabam empurrando, sim, o projeto comercialmente, né?